Olha só quanta diversão! Mas apesar dessa bagunça toda, você sabia que brincadeira é coisa muito séria? Não tô brincando não. Essa criançada aí está exercendo um direito fundamental da infância, garantido por lei. Toda criança tem direito de brincar. É isso mesmo, meninos. Brincar é um direito. Mas vocês sabem por quê? No programa da Pastoral da Criança de hoje, vamos saber tudo sobre essa parte tão divertida e importante da infância. Quanto mais a criança brinca, e especialmente quando essa interação do brincar ele se dá na família, os pais, os irmãos brincam com a criança, isso tem uma relação de diálogo, de convivência, de encontro. A criança ela consegue desenvolver as suas habilidades, né? Nós sabemos que para um bom desenvolvimento a criança precisa desenvolver todas as suas habilidades sensoriais, motoras, sociais, afetivas, e para que isso possa ser desenvolvido, a criança precisa exatamente brincar, porque é aí que se dá essa construção da autonomia, a criança se torna mais livre, ela se torna mais tranquila para fazer as suas escolhas, não é? Ela tem também uma autoestima mais elevada, a criança é mais feliz. Então, uma criança que brinca, e especialmente que brinca nessa interação familiar, ela se torna, ela tem um desenvolvimento muito melhor. O brincar é importante porque a criança ela vai lembrar, puxa, mas o meu pai, minha mãe, eles pulavam corda comigo. Isso fez toda a diferença. Eu posso passar para o meu filho lá na frente que pular corda e nesses 20 minutos que eu estou pulando aqui, eu posso aprender com o meu filho. Se eu nunca tive oportunidade, eu posso aprender. Eu acho que se você brincar com a criança, se aproxima mais da criança. Eu acho que na brincadeira a criança chega e fala qualquer coisa, tem que falar para você. Viu só quantos benefícios para as crianças? É por isso que os líderes da pastoral se preparam para levar essas informações para as famílias. A líder Daisy, por exemplo, está sempre incentivando as famílias a brincar. Mas de vez em quando tem que dar um puxão de orelha nos pais. Então eu acho que os pais, eles, por mais que eles queiram, eles se envolvem demais com outras coisas e acabam esquecendo o momento de brincar com os filhos. Os pais precisam resgatar essa vontade de estar junto com as crianças, né? Porque às vezes isso se perde um pouco. Então, os pais precisam oferecer um ambiente tranquilo, seguro, um ambiente bom, onde a criança também se sinta livre para explorar esse ambiente. Mesmo o espaço externo, que é tão importante para a criança brincar, você pode organizar esse espaço. O espaço tem que ser limpo, o espaço tem que estar seguro, né? Isso pode ser no quintal da casa, isso pode ser na calçada na frente da casa, desde que os familiares, o papai, a mamãe, um irmão mais velho, esteja junto cuidando da criança, para que a criança não vá correr para a rua, não é? Então, essa interação da família com a criança é fundamental para que a criança possa brincar livremente, né? Então, com coisas muito pequenas, muito simples, nós podemos criar um ambiente super criativo. Eu brinco com elas, pego boneca, brinco, tenho um tempinho sempre para estar brincando com elas. Vou na casinha delas, fico brincando com elas um pouco. É incentivo, sabe? Os meus até que eles ainda brincam, mas tem vezes que eles falam, eu falo, vamos brincar. Vamos brincar do quê? Eu falo, nós temos que inventar uma brincadeira, né? Mas inventar não é problema para os líderes da pastoral. É uma lição que está sempre na ponta da língua. Se eu não tenho um carrinho que anda com controle remoto, eu posso fazer um carrinho com uma garrafa PET. Eu posso colocar 2 rodinhas nele e amarrar uma corda e ele vai se tornar um brinquedo. E um brinquedo que eu vou dar valor, porque aquilo foi reciclável. E se aquilo foi reciclável, ela vai ajudar o planeta. Então, é esse tipo de incentivo que eu acho interessante e acho bonito da Pastoral da Criança. Incentivar como fazer. E eu sempre falo isso para eles, sabe? Que quando a gente era criança, a gente fazia boneca de pano, fazia
carrinho de sabugo de milho. Falo tudo isso para eles. E hoje, às vezes, eles até têm o brinquedo, só que às vezes eles falam, ah, mas já cansei dessa brincadeira. E dentro de casa, será que tem jeito de brincar? Como se faz uma brincadeira dentro de casa? Se brinca de esconder, se brinca de passar anel, aquelas coisas que dá para fazer dentro de casa, né? De contar uma história. Eu vou citar um exemplo assim, por exemplo, um dia de chuva. Como é que a mamãe ou o papai ficam em casa com as crianças e o que a gente faz numa tarde chuvosa de domingo? O que a gente faz com as crianças? Então a gente retira os móveis um pouco para o lado, a gente coloca um lençol mais usado, a gente coloca uma toalha de mesa, ou coloca no chão, ou faz umas cabanas. Isso cria um espaço da criança desenvolver a sua imaginação, a sua criatividade. Então você pode, com material muito simples, criar espaços para que as crianças brinquem, né? Quando elas querem brincar, elas já sabem as brincadeiras que elas querem brincar. Ela vem e fala para mim, vamos brincar disso? Daí eu brinco. Não muito, que eu chego do serviço muito tarde, mas eu tenho tempo para brincar com elas. Se o pai não tem muito tempo, se a mãe não tem tempo, faz o quê? Brinca um pouquinho, mas inventa algo. Olha, muito legal essa tua brincadeira. Vamos inventar uma regra nova? E aí essa regra nova dá uma dica para essa criança. Opa, eu posso modificar as regras da minha brincadeira. Então ela já começa a criar e inventar. E essas funções mentais de criação e de invenção são funções muito boas para o seu desenvolvimento. Então, fantasia, criatividade, inovação, todas essas coisas são aprendidas na interação com os adultos, porque os adultos podem mostrar para a criança que ela pode transgredir, ir além daquele momento onde ela está. Senão ela passa a ser muito legalista. Não pode fazer isso e ponto final. E se a gente não disser, não, pode, vamos tentar de outro jeito, aí essa criança fica sempre parada no mesmo momento. E a gente pode fazer essa interação, dar uma motivada para que a criança possa ir além daquele lugar onde ela está. E quando a brincadeira compete com a tecnologia, hein? Hoje em dia a criançada quer mais celular, tablet, computador, bem diferente. Eu acho que no meu tempo era melhor. Hoje em dia as crianças não querem mais brincar igual a gente, sabe? Eles já são diferentes, já crescem um pouquinho, já quer um celular, já quer um videogame. As crianças ficam muito estressadas nesses troços aí. Então, geralmente a tecnologia ajuda, mas ela tira também esses momentos importantes que não voltam, né? É porque cada dia é único. Então, eu creio que nesse momento a tecnologia ali naquela hora ela tira um pouco a atenção do pai, da mãe, daquele que está com a criança. Às vezes a criança está, mãe, olha aqui, agora eu não posso. Poxa, mas é teu filho que está te chamando, olha para ele. Então, se os pais puderem e quiserem dar um grande presente para as crianças, evite ao máximo o uso da tecnologia nos primeiros anos de vida. Deixa o celular entrar o mais tarde que você puder suportar, porque depois a pressão social é tão grande que a criança não tem mais como ficar sem o aparelho. Então, você pode dar, mas aí coloque regras de uso. A Organização Mundial de Saúde recomenda 2 horas de monitor, de tela na frente da criança, porque a partir desse tempo, o corpo da criança fica muito tempo parado, já tem problemas de postura, problemas de respiração, problemas circulatórios. Então essa criança vai ter dificuldades, vai ter problemas físicos além das 2 horas. Então, limite, ponha 2 horas e agora vai brincar. Mas eu não sei brincar. Mas não tem nada legal. Se vira, invente, crie. E aí é por isso que os pais precisam então interagir para ajudar a criança a perceber que ela pode sim criar também. Então, menos tecnologia, mais brincadeiras para essa criançada. Ainda bem que a criançada atendida pela Pastoral da Criança já está aprendendo esta lição.
Brincar de carrinho. Futebol. Não sai daí que o programa da Pastoral da Criança sobre a importância do brincar volta já já. Toda criança tem direito de brincar. Eu jogo futebol com os meus amigos. Eu gosto de brincar de esconde-esconde e pega-pega de super-herói. Eu brinco na minha casa, no quintal. Eu acho importante eles saírem dentro de casa, né? Porque dentro de casa eles ficam nervosos, ficam entediados, acham que não tem o que fazer. E crianças que brincam também no quintal, eles têm mais saúde do que esses que ficam só dentro de casa, não pegam nem sol. Brincar fora de casa também é muito saudável. Nas celebrações da vida, encontro promovido pela Pastoral da Criança, a comunidade pode levar a criançada e a brincadeira acontece em família. No dia da celebração da vida, quando eles se encontram com os outros, eles passam o que eles sabem, assim como eles recebem e têm outro conhecimento de outras crianças. Nesse dia acontece a brincadeira numa forma geral. Todos brincam e se interagem juntos. E foi pensando na importância dessa interação que a Pastoral desenvolveu outra ação voltada exclusivamente para a brincadeira. Nada de tecnologia. É hora de brincar segurando a mão do amigo, pulando corda, dançando. Esse é um dia de celebração e o objetivo é botar a criançada toda para se movimentar. A brincadeira ela é muito importante e é um direito garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. E além de ser muito prazeroso para a criança, é uma necessidade para o seu desenvolvimento e para a sua educação. E pensando nisso, a Pastoral da Criança desenvolveu a ação Brinquedos e Brincadeiras. Esse projeto surgiu em 1995 para que as crianças pudessem se divertir juntas e aprender algumas brincadeiras antigas. A líder precisa se tornar uma brinquedista para desenvolver as atividades. Nesse treinamento ele é ensinado a base do brincar. Qual que é a importância do brincar com a criança? Despertar o sonho da criança, aquela vontade de fazer a criança brincar mesmo. Para o mês de dezembro, os personagens escolhidos foram Papai e Mamãe Noel. Mas ao longo do ano, os líderes se vestem de várias formas. A Fabiana é brinquedista há 4 anos. Já aprontou de tudo com as crianças e também viu muito crescimento nelas. A gente faz uma dobradura, a gente brinca de massa de modelar, a gente faz fantoche, mas não esse fantoche convencional com as mãos. Nós criamos um fantoche que a gente coloca uma meia no pé, né, esconde debaixo de uma mesa e conta histórias. A partir do momento que essa história termina, as crianças, é muito legal, elas vêm e pegam a meia e vão para debaixo da mesa e começam a contar a história que a gente contou ou a inventar uma história. Então a criatividade aflora ali. A maioria do material utilizado pela Pastoral da Criança também é fruto da criatividade. O palhaço foi pintado à mão em um tecido que depois foi colocado em um pedaço de madeira, enquanto a pista de boliche é marcada por canos e os pinos são garrafas PETs. Maneira simples que chama a atenção de meninos e meninas. Já pintei o rosto, já joguei boliche, já acertei a bolinha no palhaço. E qual desses você mais gosta? Da bolinha no palhaço. Por quê? Porque é muito mais divertido. É na brincadeira que a criança aprende a ser independente. Começa a tomar as primeiras decisões daquilo que gosta ou não gosta de fazer. Mas, além de tudo isso, é dessa forma que os pequenos exercitam o corpo e também estimulam a mente. O Eric tem 6 anos. A mãe dele, a Jéssica, já percebeu muita evolução no menino. Percebi bastante mudança, ele está muito mais criativo. Nossa, ele se desenvolveu bastante, as brincadeiras, ajuda muito ele. Ele era muito tímido, muito sozinho. Agora ele interage com as crianças muito bem. E ele também aprendeu a não desistir de nada. Eu não acertei muito. Vai continuar tentando? Eu vou. Aí no meio dessa turma de artistas está a Nicole. Ela caprichou no desenho e fez questão de explicar tudo. Eu pintei o dinossauro de verde, o Jorge de rosa e a camiseta dele de verde. Por que você escolheu essas cores? Porque ela
elas são minha preferida. A ação Brinquedos e Brincadeiras não faz bem apenas para os pequenos. É a melhor maneira para os pais aproveitarem o dia com os filhos, interagindo, voltando a ser crianças. Os pais também se divertem, porque isso aqui é um momento único que a gente fica com as crianças, porque a gente no dia a dia é bem complicado, é bem corrido. E esse dia, essa data, a gente fica junto com eles, se diverte junto com eles. Física, mental, espiritual. Nós cuidamos de uma família por inteira. A criança que brinca, ela é uma criança mais equilibrada, ela tem um senso crítico, ela é muito mais feliz. E quem não gosta de ver o filho feliz, não é mesmo? Além de reunir a família, as atividades desenvolvem a criatividade nas crianças, que podem criar mais brincadeiras em casa. Lenço atrás, brincar de passar anel, brincar de esconder, de pegar uma bola e passar para o outro, passa a bola e um outro conta um conto, o outro canta uma música. É legal, interage com eles mesmos sentados no espaço de uma sala. É legal e eles vão levar isso para sempre, uma brincadeira saudável. Ajuda muito, ele se desenvolve bastante com a pastoral, nossa. Pastoral foi uma coisa boa, assim. Depois que a gente começou a ir, nossa, a criançada se desenvolveu bastante, né? Eu acho que a brincadeira desenvolve o cérebro da criança, né? Cada brincadeira que a criança vai fazendo, ela sabe o que pode, o que não pode fazer, né? Através da ação Brinquedos e Brincadeiras, a Pastoral da Criança quer realmente motivar as famílias para que elas assumam esse papel e garantam a importância do brincar das crianças. Inclusive aqui nós temos o manual de Brinquedos e Brincadeiras. Ele é exatamente para fazer o quê? Para favorecer que essa pessoa se prepare, se organize para brincar com as crianças. Mensalmente nós temos um encontro na comunidade que é a celebração da vida. Na celebração da vida, uma das ações, uma das atividades específicas é a ação Brinquedos e Brincadeiras, para que o brinquedista, o brincador, possa estar na comunidade, possa brincar com as crianças, criar espaços onde as crianças possam correr, saltar, pular corda, brincar de amarelinha, jogar peteca, que hoje até é tão esquecido isso, né? Mas são brincadeiras tão corriqueiras que ajudam muito nesse desenvolvimento integral das crianças, né? Então essa participação, o que a pastoral quer? Que a família garanta isso, favoreça para que as suas crianças brinquem e realmente as crianças possam, nas suas comunidades, brincarem juntas. É isso mesmo, criança saudável é criança que brinca. E os pais devem garantir um ambiente onde elas possam aproveitar as brincadeiras de forma segura e agradável. Uma das formas dos pais ajudarem os seus filhos a se desenvolver e se tornarem melhores é fazer com que brinquem ao ar livre. Só que o que acontece? Muitas famílias têm a oportunidade, têm a área livre, têm o quintal de casa, mas é tão perigoso brincar nesse quintal que é melhor que fique dentro de casa. Então o que está acontecendo lá nesse quintal? Tem lixo jogado, tem caco de vidro, tem sujeira. Então é bom que essa criança nem vá lá. E aí a criança fica dentro de casa. Aí as desculpas que alguns pais utilizam não, mas lá fora ele pode se machucar. Claro que pode, tá nojento aquele lugar. Então o que a gente precisa fazer também como pai? Organizar os espaços. Vamos limpar, vamos deixar tudo organizadinho, limpo, sem perigo. Por quê? Para que a criança possa usar melhor esse espaço. Pode usar o quintal, pode usar o quintal da outra casa. Então, imagine se eu e os meus vizinhos, se a gente cuida dos nossos quintais. Dá para essas crianças brincarem, por exemplo, de esconde-esconde em 4 casas.
Agora, se na casa do vizinho ou na minha casa tem tanto lixo que é melhor que as crianças nem apareçam, então eu estou limitando as possibilidades. As crianças não têm chance de brincar. Então a gente pode sim ajudar muitas crianças fazendo a limpeza da nossa volta, do nosso entorno. Isso vai ajudar bastante as crianças. E só cuidando dessa criança, dessa semente, que vai ser possível mudar o mundo, mudar as pessoas, mudar o pensar, o agir. É isso que eu penso e creio que a pastoral ajuda muito, sim. Eu brinco com meu pai de mãe e pega. Na escola eu brinco de pega-pega. Eu brinco com a minha mãe e meu pai de pega-pega, esconde-esconde. Brigas, crianças com agenda cheia e lições da brincadeira. Vamos falar de tudo isso no próximo bloco do programa da Pastoral sobre a importância do brincar. Não sai daí que a gente volta já já. Toda criança tem direito de brincar. A minha brincadeira é mãe pega. Jogo de rock. Eu brinco de carrinho. Acho importante porque eles têm que desenvolver, né? Se eles não brincar agora quando são pequenos, não trabalhar que eles não dá, né? Daí brincam e se divertem, cansam. Até uma certa idade tem que ter uma brincadeira. Tem sim, mamãe, e os motivos vão muito além da diversão. A principal razão pela qual uma criança se desenvolve, o cérebro da criança se desenvolve, é a necessidade. Então, o cérebro precisa perceber a necessidade para que ele construa novas conexões cerebrais. E como que ele faz isso? Então, se a criança tiver um problema para resolver, e aí ela se esforça, ela pensa, ela tenta um jeito, tenta outro, de repente ela, consegui! Então, um problema para resolver, um desafio para conquistar ou uma dificuldade para superar, o cérebro percebe essa situação como uma grande necessidade de evoluir um pouco mais. E aí ele constrói novas conexões. E quando que essas coisas acontecem? Vão acontecer na brincadeira. Então a criança que está brincando, ela tem que resolver pequenos problemas naquele instante. Então ela brinca, ela fantasia, ela cria e tudo isso desenvolve essa capacidade dela de autonomia. E isso faz com que o cérebro perceba, tenho que me desenvolver porque esta criança está exigindo um pouco mais do que o cérebro está precisando apresentar. Então essa é a grande razão de que a gente precisa incentivar a brincadeira. A brincadeira não é só algo lúdico, é só para passar tempo, é só para deixar as mães sossegadas. Não, a brincadeira é para desenvolver a criança e isso é fundamental para ela. A outra coisa que a gente pode mostrar também é assim, uma criança que está brincando com a outra, ela tem que fazer mini negociações a todo tempo. Agora eu, agora você, não, você já pegou uma vez, agora é minha vez. Então essa forma dela exigir o seu direito e de permitir que a outra criança brinque, desenvolve as habilidades de negociação. Quando essa criança se tornar um adulto, o que vai acontecer? Nas relações que esse adulto vai ter, vai saber ceder e vai saber exigir seus direitos. Quem não aprende isso na infância, vai acontecer o quê? Entra num relacionamento adulto, ou só cede ou só exige. Não dá certo, não funciona. Relacionamentos desequilibrados, onde um só está cedendo, vai dar errado. Então, a gente tem que tomar prestar muita atenção nessa questão. Desenvolva as habilidades de negociação de uma criança, deixando essa criança brincar sozinha. Tem mães que falam assim, essa criançada só não para de brigar, ficam discutindo o tempo todo em vez de brincar. Mas esse tempo todo que a criança está usando para discutir, está fazendo uma grande diferença nas habilidades de negociação. Crianças com agenda muito cheia, que tipo de consequência isso traz? Veja, quando a criança está parada, não tem nada para fazer, não precisa mais lavar louça, limpar a casa, arrumar a cama, porque já fez isso,
Agora ela vai ter um tempo totalmente livre, sem absolutamente nenhuma obrigação. O que acontece? Ela fica parada, não sei o que fazer e tal. Só sobra uma coisa: criar, inventar. Então, o tempo parado, o tempo de ócio, tempo sem nada para fazer, possibilita que a mente da criança crie, invente. Existem pesquisas já mostrando que crianças com tempo livre passam a fantasiar, criar e desenvolver um tipo de raciocínio muito interessante para as nossas crianças. Se chama raciocínio hipotético dedutivo. Parece um nome difícil, mas é bem fácil de entender. Raciocínio, formas de pensamento. Hipotético é fazer hipóteses. Se isso acontecer, se aquilo outro acontecer, então faz uma hipótese. Dedutivo é a conclusão. Então, por exemplo, se eu for na festa e conversar com uma menina, então ela vai dar bola para mim. Se ela der bola para mim, então eu vou dar um beijinho nela. Então, a criança ou adolescente vai fazendo o quê? Um raciocínio hipotético dedutivo dentro do outro. Se isso, se aquilo, se eu for presidente do Brasil, eu vou resolver todos os problemas. Se eu fosse o super-homem, eu ia voar em volta do mundo. Então, esse tipo de raciocínio parece bobo, mas o se, então, ele é uma estrutura de raciocínio que serve depois para as ciências, para as tecnologias, para desenvolvimento de pensamentos abstratos muito altos. E se a criança não tem esse tipo de raciocínio, ela não consegue acompanhar esses níveis de pensamento mais altos. Então, aonde que ela vai desenvolver? Vai desenvolver em casa com tempo livre, sem nada para fazer. Agora, se teu filho tem uma agenda muito cheia, faz judô, faz natação, vai para aula disso, vai para aula daquilo, vai para o futebol, ele tem tanto tempo agitado que quando chega em casa está cansado, ele não quer pensar, imaginar e tal. Ele desmaia, quer ficar no sofá, não quer fazer nada. E aí, em vez de criar, liga uma televisão que daí as coisas vêm prontas. E aí não desenvolve raciocínio hipotético dedutivo. Então, tempo livre é para que a criança não faça nada, para que ela possa, então, desenvolver imaginação e criatividade, que é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, uma agenda muito preenchida vai limitar esta convivência da família com a criança. E nós precisamos favorecer essa convivência saudável, harmoniosa dos pais e dos filhos no dia a dia. Puxa vida, atividades domésticas, lavar a louça, limpar a casa, arrumar a cama, juntar os brinquedos, são coisas boas ou são castigos para a criança? Veja, hoje eu tenho conversado muito com professores nas universidades e eles têm me dito o seguinte, que os alunos que estão tendo sucesso no vestibular e estão indo para a faculdade, estão passando e estão se formando com sucesso realmente, são alunos que em casa ajudam os pais. Então, mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? Porque veja, a criança que aprende primeiro eu tenho que lavar a louça para depois brincar, é uma criança que aprende primeiro o dever, depois o prazer. Então, quando ele se torna um adolescente se preparando para o vestibular, é esse adolescente que vai pegar o livro, fazer o resumo para depois brincar, pegar tecnologia, bater papo na internet. Então ele faz isso, primeiro o dever, depois o prazer. Criança que não tem atividade doméstica para fazer, não tem nenhum trabalho doméstico para realizar, é uma criança que não sabe a diferença entre dever e prazer. Então o que acontece? Não consegue ler um livro inteiro, não faz resumo, não faz lista de exercício, acha isso tudo tão cansativo, tão terrível, que deixa para depois e vai primeiro no Facebook, nas brincadeiras, nos videogames. Aí sobra o que para ele? Sobra só o prazer. Aí o que ele deveria ter feito não faz, reprova no vestibular e aí o sucesso dele está limitado. Então, quer ajudar seu filho? Quer que ele tenha sucesso na vida? Dê pequenas atividades em casa para ele realizar. Veja, a gente pode ensinar as crianças que elas têm direitos desde pequenininhas e quer proteger seu filho, por exemplo, contra pedófilos ou contra qualquer tipo de abuso, você pode fazer isso com o teu filho de 4 anos já. Então você não vai falar assim para a criança, cuidado com os pedófilos, porque a
A criança nem sabe o que é isso, não sabe nem o que significa abuso, nem o que significa pedofilia. Mas você pode ensinar o seu filho a dizer assim, você não pode pegar em mim, viu? Ou você pode dizer assim, olha, se alguém quiser tocar no teu pipi, na tua bundinha e tal, você fala assim, não pode, só minha mãe que pode. Então, a criança se posiciona, é o melhor tipo de proteção. Qualquer tipo de abusador pensa assim, opa, vou escolher outra vítima, não vou pegar essa criança. Então, ajude seu filho a se proteger. E como é que a gente pode ensinar essa criança a se proteger ainda mais em outras áreas? Ensinando para essa criança quais são os direitos dela. Então, uma criança tem o direito de que ninguém a abuse, ninguém a toque sem que ela permita. Então, isso vai acontecer só com os pais. Você tem que ensinar a criança que ela tem o direito de brincar, você pode brincar, brincadeiras são parte da infância. Então você vai ensinando essa criança que ela tem direitos. E também, junto disso, ensina quais são os deveres da criança. Então ela vai aprendendo que o mundo inteiro tem direitos e tem deveres. Essa criança está construindo uma base para ser um adulto crítico, um adulto que sabe pensar, sabe se defender, defender os outros. Uma outra dica que eu daria aos pais se você tem medo que seu filho tenha amigos que vão influenciar para o mal, faça você o movimento de unir amigos do bem. O que isso significa? Filho, qual que é o teu amigo que você gosta, que não é do mal, que não machuca os outros, não xinga, não usa droga? Qual que é teu amigo? É fulano. Traz ele no sábado aqui para brincar com você o dia inteiro. Vocês podem brincar, podem jogar bola, podem assistir um filme na televisão. Então, você abre um espaço, uma possibilidade que talvez o teu filho nem tenha percebido que é possível. Aí você traz um, traz outro, de repente eles são um grupinho muito unido, com os mesmos valores que você tem. Então, em vez de ficar se preocupando que o teu filho sai e vai ser mal influenciado, traga os amigos e aí você fica olhando de vez em quando para ver se eles estão brincando legal, se eles estão brincando com coisas do bem ou se eles estão fazendo alguma coisa errada. Então, traga para você. E para você poder fazer isso, arrume a sua casa, a sua volta, para que eles tenham mais espaços livres para brincar. E as brincadeiras ao ar livre, elas têm um outro ganho. Veja, quando uma criança está brincando com a outra, jogando bola. Antigamente, o que acontecia? Passavam horas discutindo, foi fora, não foi, foi fora, não foi, aquela coisa toda. Daí um cede, outro cede, desenvolvem as habilidades de negociação. Mas hoje, o que acontece? A gente pega a nossa criança e põe numa escolinha de futebol. Vai ser ao ar livre, vai ser legal. É verdade. Mas o que acontece? A criança não tem mais a oportunidade de negociação. Ela não briga, não discute, não conversa com outra criança. Por quê? Porque tem um adulto regulando a atividade. Ele apita, foi fora, acabou, não tem discussão. As crianças não precisam mais conversar e se acertarem. Então, o que vai acontecendo? Vai acontecendo que essas crianças vão crescendo, vão amadurecendo, mas estão infantilizadas. Elas não sabem negociar, não sabem conversar, não sabem discutir. Estava conversando com uma menina de 14 anos, ela tinha mais de 4.000 amigos. E eu falei assim, como 4.000 amigos? Nas redes sociais. Como é que você faz? E se um cara começa a te encher o saco, como é que você lida com ele? Se eu conheço pessoalmente, eu bloqueio. Se eu não conheço, eu excluo. Então quer dizer que se você recebeu alguma crítica na rede social, você bloqueia? Claro. Então, o que está acontecendo? Uma menina de 14 anos que não sabe lidar com o contrário. Se ela recebe a primeira crítica, ela não vai discutir, mostrar o outro lado, ela não vai usar argumentação lógica para discutir com essa pessoa, ela vai bloquear. Então, o uso excessivo de tecnologia está fazendo com que essas crianças, esses adolescentes, se tornem imaturos, porque não estão se desenvolvendo nas habilidades de negociação. Então, mais brincadeiras ao ar livre, mais brincadeiras em grupo, com discussão sim, com tempo perdido em brigas que essas crianças estão fazendo e mais atividades sem
o dedo do adulto, faça isso, faça aquilo. Mas para isso a gente precisa dar os primeiros passos para que daí as crianças se acostumem com essa nova realidade, que antigamente não era nova. Uma criança, ela vai se constituindo como pessoa, como ser, na interação com o outro. Por exemplo, como é que eu sei o meu nome? Eu sei o meu nome porque a minha mãe falava: Marcos, venha cá. Marcos, cuidado com isso. Marcos, eu amo você. Então essas coisas todas, eu sei que eu sou o Marcos, eu sei que eu sou o amado, eu sei que eu sou assim, porque alguém me disse. Então é importantíssimo que a gente tenha essa interação. Então, criança que tem amigos vai sendo podada naquelas coisas que ela não pode fazer, ela vai se constituindo como pessoa, como cidadã, como ser humano. E isso acontece então na interação. Quando a gente super protege essa criança, o que a gente faz? A gente dá tudo para ela, ela não precisa conquistar nada, não precisa discutir com o outro, não precisa brincar, porque ela está lá nessa redoma de proteção. Deixa a mamãe faz, meu amor. Isso é terrível para a criança, porque ela não aprende a conquistar, a buscar, a interagir. E é na interação que ela se constitui como pessoa. Então, propicie momentos de brincar, de discussão, de briguinhas, claro, sem violência, mas a criança precisa disso. E propicie conversas com adultos. Eu posso sim bater um bom papo com meu filho, claro, no nível de compreensão que o meu filho tem, mas esse papo, essa conversa, essa interação faz com que ele perceba: eu sou uma pessoa e sou valorizado aqui em casa. Outras coisas, o pai e a mãe podem, quando precisam tomar uma decisão, perguntar para o filho também qual a opinião dele. Ah, gostei da tua opinião, filho, mas hoje, dessa vez, a gente não vai fazer assim, a gente vai fazer do jeito que nós combinamos aqui. E pronto, a criança deu a opinião, não foi ouvida nesse dia, nesse momento, mas ela se posicionou. Numa outra vez você: uau, gostei da tua ideia, vamos fazer do jeito que você está falando. Ah, gostei da tua ideia, em vez de a gente ir para lá, então vamos sim para a casa da avó que você gostou de ir a outra vez. Então você aceita o que a criança deu como opinião. E aí essa criança vai percebendo que tem vezes que ela fala e ela é ouvida. Tem vezes que ela fala e não vai ser considerada. Bem-vindo ao mundo real. Assim é o mundo real. Agora, uma criança que nunca é questionada, a gente nunca ouve, nunca pede opinião, depois a gente quer que se torne um adulto de opinião. Como? De que jeito? Não aprendeu? Então pergunte para o seu filho, desde pequenininho, qual é a opinião dessa criança. E ela vai aprendendo a se posicionar. Acho que um convite que eu gostaria de deixar é que as pessoas que nos ouvem e nos assistem, elas possam acessar o site da Pastoral da Criança e também do Museu da Vida, onde nós temos todos esses materiais à disposição, né? O próprio manual de brinquedos e brincadeiras, ele está à disposição. Também o Guia do Líder, onde se encontram os indicadores de oportunidade e conquista. Nós temos também o Domingo do Brincar, que acontece no Museu da Vida, sempre no último domingo de cada mês, das 14 às 19 horas, um espaço aberto às famílias. O Museu da Vida, ele está situado em Curitiba, no bairro Mercês. Então, convidamos as famílias, as pessoas interessadas, que venham ao museu, tragam seus filhos e possam passar uma tarde muito feliz. Queridos líderes da Pastoral da Criança e Coordenações, Ano Novo, Vida Nova. Nesse início, queremos agradecer a Deus por mais este ano, pelos novos desafios que com certeza virão no nosso trabalho missionário. Também louvar a Deus por cada um de vocês, pelas suas famílias, pelas famílias acompanhadas e, claro, pelas nossas crianças que a gente luta para que realmente elas possam ter vida e vida em abundância. Então, iniciemos esse ano com o pé direito, com muita esperança e levando sempre a nossa paz, a nossa alegria a todas as famílias, a todas as crianças acompanhadas mensalmente. Que Deus nos abençoe hoje e todos os dias de nossa vida.